O outro anjo forte descendo do céu que João viu era Jesus? O anjo tinha na mão um livrinho aberto? João ouviu uma voz dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. O anjo jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu e a terra e tudo que neles há? O anjo pediu para João comer o livrinho? João disse que o livrinho que ele comeu na boca era doce como mel, mas no seu estômago ficou amargo? Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixa seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Antes de entrar na aula, aquela nossa super promoção continua. E que promoção é esta? Todos os nossos cursos de teologia com material impresso estão com 50% de desconto. E todos os nossos cursos de teologia online estão com 70% de desconto. E você pode parcelar o investimento em até 6 vezes sem juros. E mais um detalhe, é sem taxa de matrícula. Aproveite a oportunidade e venha fazer parte do nosso quadro de alunos. A matrícula pode ser feita pelo nosso WhatsApp, o 21986223266, ou pelo nosso site, o www.icp.com.br. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar! Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. O livro é composto de 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos 164 versículos, o que representa mais de 40% do livro já estudado. Veja como está rendendo o nosso aprendizado. Todas as aulas estão disponíveis aí no playlist Apocalipse, versículo por versículo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. No vídeo anterior, nós concluímos o estudo da sexta trombeta. Agora, antes de entrar no estudo da sétima trombeta, nós temos um parênteses que os estudiosos chamam de prenúncio. O que significa prenúncio? Significa uma introdução antes de entrar no estudo da sétima trombeta. Também é chamado pelos estudiosos de interlúdio. E o que significa esta palavra? Significa um intervalo, uma pausa, antes de entrar na visão da sétima trombeta. Um outro detalhe importante que nós aprendemos é que a partir do capítulo 4 do livro de Apocalipse, João é arrebatado em espírito pelo Espírito Santo e está tendo a visão lá no céu. Mas a partir do capítulo 10, que vamos estudar, João passa a ter a visão da terra. Ele não está mais no céu, isso nós vamos perceber logo no começo
da leitura do primeiro versículo. Vamos para a primeira parte do versículo e, como eu faço em todas as aulas, a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Vi outro anjo forte descendo do céu. Percebeu? Se João está tendo a visão, está vendo um anjo forte descendo do céu, é porque agora João está na terra olhando para o céu. Agora entra um detalhe importante. A maioria dos intérpretes, pessoas piedosas que têm compromisso com a palavra de Deus, interpreta este anjo forte como sendo Jesus. Mas também tem um grupo menor, que não aceita esta interpretação, não aceita Jesus ser chamado de anjo e que interpreta como sendo um anjo criado, embora com muito poder, mas não é Jesus. Portanto, nós temos esses dois grupos. O grupo maior, que interpreta como sendo este anjo forte Jesus, e um grupo menor, que interpreta como sendo um anjo mesmo, um ser criado por Deus. Mas, na continuação do estudo do versículo, nós vamos ver muitas características de Jesus neste anjo forte. Observe, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. O grupo que interpreta este anjo forte como sendo Jesus, para defender esta interpretação, cita o livro do profeta Ezequiel, no primeiro capítulo, versículos 4 e 5. Vamos ver? Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de ser humano. Entendeu? Existe um paralelo entre o livro de Apocalipse e o livro do profeta Ezequiel. Porém, o grupo, é verdade, é um grupo menor, cita para defender a interpretação de que esse anjo forte não é Jesus, Hebreus no primeiro capítulo, versículo 4. Vamos ver? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Observou? Realmente nós vemos anjos atuando no Antigo Testamento, nós vemos anjos atuando no Novo Testamento, nós sabemos que os anjos atuam ajudando a igreja, o corpo de Cristo. Isto é confirmado nas Escrituras. É um ponto interessante que os que defendem que esse anjo forte não é Jesus. Mas vamos em frente, que existem mais qualidades interessantes neste versículo sobre este anjo forte. Observe. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. Este arco-íris nós já estudamos no capítulo 4, versículo 3. Vamos rever o texto? E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Nós já aprendemos que o capítulo 4 trata de Deus Pai e o capítulo 5 de Deus Filho. E este arco-íris estava lá no trono. E agora ele aparece novamente. Mais um texto a favor dos que ensinam que este anjo forte é Jesus. E nós já aprendemos que este arco-íris, ele é simbólico. No caso, ele representa a misericórdia de Deus, o pacto de Deus com a humanidade, o pacto que Deus fez com Noé.
Este é o simbolismo de arco-íris, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Vamos em frente. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol. Olha aí de novo, rosto do anjo como o sol. Isso nós vimos também no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, versículo 16. Vamos rever o versículo? Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Este versículo está falando de Jesus. Nós já estudamos este versículo. E agora nós vemos novamente que o rosto deste anjo forte brilhava como o sol. Mais um texto a favor daqueles que defendem que este anjo forte é Jesus. Mas, como eu disse, não é unanimidade. Nós precisamos também entender que existe um grupo menor que tem os seus motivos para interpretar este anjo forte como um ser criado. Portanto, não poderia ser Jesus, porque Jesus é criador. Mas vamos para a conclusão do nosso versículo. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. De novo, outra referência. As pernas deste anjo forte eram como colunas de fogo, o que nós aprendemos no livro de Apocalipse, quando nós estudamos o primeiro capítulo e o versículo 15. Vamos rever? Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Nós já estudamos e aprendemos que esse versículo é uma referência a Jesus. E vimos esta mesma característica no anjo forte deste capítulo 10, primeiro versículo. Esse é mais um texto utilizado para aqueles que defendem que este anjo forte é Jesus. Mas, como eu já disse no começo da aula, não há unanimidade neste texto. A maioria, é verdade, interpreta como sendo Jesus. Mas precisamos respeitar também esta minoria que entende que se tratar de um anjo poderoso. Claro que este anjo, por ser uma criatura, não poderia ser Jesus, porque Jesus é Deus. Portanto, nós respeitamos as duas interpretações, porque nenhuma delas fere a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 10, versículos 2 e 3. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E, quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos, e a parte estudada eu sempre vou destacando, deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Este livrinho é aquele que estava selado com 7 selos, mas os selos já foram rompidos, já foram retirados, e agora o livrinho está livre. E isto pode ser confirmado no capítulo 5 que nós já estudamos. Vamos ler 2 versículos, o 1 e o 7 do capítulo 5? Apocalipse, capítulo 5, primeiro versículo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Observe que o livro está na mão de Deus Pai. Mas olha o que diz o versículo 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Agora o livro passa para a mão do cordeiro, que é Jesus Cristo, Deus Filho. Está lembrado da definição da doutrina da Trindade?
Nós cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Tudo isto já foi estudado e tem aula aí no canal só tratando dessa doutrina fundamental da fé cristã. Agora eu vou ler o versículo 5 do capítulo 10 que nós vamos estudar mais na frente, mas olha que detalhe importante. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Esse detalhe é interessante porque lá no capítulo 5 o livro estava na mão direita do cordeiro e aqui nós podemos deduzir que o livro está na mão esquerda, porque ele levantou a mão direita para o céu. É só um detalhe que nós vamos estudar mais na frente. Vamos em frente. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Este anjo nós aprendemos na aula anterior. Existe um grupo de teólogos, pessoas piedosas, conhecedoras da palavra de Deus. Este grupo interpreta este anjo como sendo Jesus. Mas nós também já aprendemos que tem um grupo, embora menor, que interpreta que não é Jesus este anjo. E estas duas interpretações, nós citamos alguns versículos, tanto de um grupo como do outro, elas estão aí na aula anterior. Se você não viu, como eu disse, vale a pena conferir. E o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, a interpretação é simbólica, significa poder, majestade, domínio sobre toda a humanidade. É isto que significa. Ou seja, este anjo realmente ele é muito poderoso. Daí, como foi dito, um grupo interpretar como sendo o próprio Deus, como sendo Deus Filho, como sendo Jesus. Mas o grupo que interpreta como não sendo Jesus, interpreta como um anjo realmente, um ser criado, para justificar, claro, diz que este anjo recebeu este poder de Deus. E é verdade, porque nós vemos que os anjos de fato recebem poder de Deus. Agora o versículo 3. E gritou com voz forte como ruge um leão. Significa esta voz forte que toda a humanidade consegue ouvir o que este anjo está dizendo e ouvir nitidamente. Esse termo, voz forte, é comum no livro de Apocalipse. E os que interpretam este anjo como sendo Jesus, o termo ruge como um leão, o grupo cita Amós capítulo 3, versículo 8, que é um texto messiânico. Vamos ver? O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? É um texto citado pelo grupo que interpreta este anjo forte como sendo Jesus. Vamos em frente. E gritou com voz forte como ruge um leão. E, quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. O grupo que interpreta como sendo Jesus, como sendo Deus, este anjo forte, faz uma citação interessante. Cita o Salmo número 10, dos versículos de 3 a 9. Vamos ver o texto? Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo todos dizem glória. Se você contar neste texto que acabamos de ler, você vai encontrar 7 vezes a voz do Senhor, a voz de Deus.
Daí esta relação entre este versículo 3 do capítulo 10, que fala dos 7 trovões, como sendo a voz de Deus. É uma interpretação muito interessante e não fere a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 10, versículo 4. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Logo que os 7 trovões falaram. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, levando em consideração a interpretação escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer, interpretação futurista. E por que nós estamos considerando a interpretação futurista? Porque nós não encontramos o que está registrado nestes textos na linha da história, no passado, na linha do tempo. Daí a interpretação só é possível se for futurista. E dentro da interpretação futurista, nós também já aprendemos que existe a interpretação simbólica e a literal. As duas são possíveis em um mesmo versículo. E esta voz de 7 trovões, nós já estudamos no vídeo anterior. A maioria dos estudiosos da Bíblia, teólogos, pessoas piedosas, interpreta como sendo a voz de Jesus Cristo, nosso Senhor, a voz do Deus Filho. E por que eu digo Deus Filho? Porque nós aprendemos a doutrina da Trindade e cremos nesta doutrina. E que doutrina é esta? Esta doutrina ensina que existe um único Deus, mas nós encontramos na divindade 3 pessoas distintas. Encontramos em Deus 3 pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Aprendemos também que esta doutrina está registrada de forma implícita no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ela já é encontrada de forma explícita. Eu tenho vídeo aí no canal só tratando desta doutrina. Portanto, repito mais uma vez, a maioria dos teólogos interpreta como esta voz dos 7 trovões sendo a voz de Jesus Cristo. É verdade, existe um grupo menor que não entende desta forma, nós respeitamos também. Tudo isso nós estudamos na aula anterior. Se você perdeu, por favor, o vídeo está aí disponível no playlist Apocalipse versículo por versículo. Vamos em frente. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever. E o que representa esta voz no livro de Apocalipse? Representa a justiça divina, a justiça de Deus. Outro detalhe importante é que João ia registrar e escrever o que ele ouviu. Logo, ele entendeu perfeitamente o que foi dito pela voz dos 7 trovões. Mas observe a sequência. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Bem, se a voz que João ouviu do céu pediu para ele não escrever e para ele guardar em segredo, não tem como saber o que João ouviu, o que foi falado para ele. Mas, infelizmente, nós encontramos na literatura, até mesmo aí no YouTube, pessoas dizendo que sabem o que esses trovões falaram. E aí surgem as heresias. Por quê? Se foi pedido para João guardar em segredo, se foi pedido para João não revelar, se foi pedido para que João não escrevesse, repito, não há como saber o que João ouviu. Sendo assim, o que nós precisamos fazer? Aguardar até que um dia seja revelado.
E para aqueles que dizem saber o que foi dito por esta voz dos 7 trovões, fica aí um alerta, que eu já citei em outros vídeos, eu aprendi com um pastor. O maior inimigo do falso profeta é o tempo, porque fica falando coisa que não sabe, fica profetizando, e aí com o passar do tempo nada daquilo acontece. E a pessoa que profetizou, que disse que sabia, acaba indo para a galeria dos falsos profetas. Portanto, nós não podemos, em hipótese alguma, ir além do que nos foi revelado. Apocalipse capítulo 10, versículos de 5 a 7. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu destaco deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Então o anjo. Como eu tenho dito em quase todas as aulas, nós estamos estudando o livro de Apocalipse com uma visão futurista, uma visão escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E por que nós estamos estudando com essa visão escatológica? Porque nós não encontramos na linha do tempo, na linha da história, nenhum evento como este registrado no texto que acabamos de ler. E outro detalhe importante, dentro desta interpretação escatológica, nós temos 2 tipos de interpretação, a simbólica e a literal. É desta forma que nós estamos estudando. Neste caso, o anjo é o anjo forte que nós estudamos no primeiro versículo deste capítulo, capítulo 10. Nós aprendemos que a maioria dos estudiosos da Bíblia, pessoas piedosas, interpreta este anjo como sendo Jesus. Mas existe um grupo, é verdade, um grupo menor que não interpreta este anjo como sendo Jesus. Tudo isto foi ensinado quando nós estudamos o primeiro versículo deste capítulo. As aulas estão aí no playlist, Apocalipse versículo por versículo. E todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vamos em frente. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra. Este em pé sobre o mar e sobre a terra, nós também já estudamos no versículo 2 deste capítulo, capítulo 10, e significa o poder de Deus sobre todas as coisas, a justiça de Deus sobre a humanidade, lembrando que a igreja não sofrerá esta justiça, este juízo de Deus. Tudo isso é matéria dada. Vamos em frente. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Um detalhe que nós também já estudamos, se o anjo levantou a mão direita para o céu, é porque na mão esquerda estava o livrinho que nós vimos nos versículos anteriores. E levantar a mão direita para o céu significa que Deus é testemunha de tudo que irá acontecer. E este juramento nós vamos ver no próximo versículo. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Interessante que esta expressão nós já aprendemos no capítulo 4 e também no capítulo 5. Agora, um detalhe importante, o capítulo 4 enfatiza Deus Pai, e o capítulo 5 enfatiza Deus Filho. Daí a importância da doutrina da Santíssima Trindade, cuja definição é que existe um único Deus,
mas encontramos em Deus, na divindade, três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Esta é a doutrina que nós ensinamos, uma das doutrinas fundamentais da nossa fé. Vamos rever um texto do capítulo 4 e um texto do capítulo 5? Apocalipse capítulo 4, versículos de 9 a 11. Sempre que estes seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Percebeu? Agora observe o capítulo 5, versículos 13 e 14. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostravam e adoravam. Observou aí o Cordeiro é Jesus. Portanto, Deus Pai é adorado, Deus Filho também é adorado, mas só existe um Deus. Olha de novo aí a importância de conhecer a doutrina da Santíssima Trindade. Vamos em frente. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora. Observou o mesmo que criou todas as coisas. E quem criou todas as coisas? Nós sabemos que as três pessoas da Santíssima Trindade criaram todas as coisas. O Pai trabalhou na criação, o Filho trabalhou na criação e o Espírito Santo trabalhou na criação. Portanto, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Mas nós cremos em um único Deus. Repito, é importante conhecer essa doutrina. Eu tenho aulas aí só tratando da doutrina da Santíssima Trindade, mostrando que é uma doutrina implícita no Antigo Testamento e explícita de forma bem clara no Novo Testamento. Vale a pena conferir. Este final do versículo, já não haverá mais demora, tem mais de uma interpretação para esse texto. Mas a interpretação mais aceita é que se trata do final da grande tribulação. Embora nós respeitamos também outras interpretações, mas essa é a mais aceita pelos estudiosos da palavra de Deus. Vamos em frente. Agora o versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Esta voz do sétimo anjo é uma referência à sétima trombeta. E como sabemos disso? Observe: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta. Trombeta nós já estudamos também em versículos anteriores, era um instrumento utilizado para um aviso importante, um aviso de guerra ou uma festividade, a chegada de um rei, de uma pessoa importante. E neste caso aí, essa trombeta tem esta finalidade também, de anunciar o juízo de Deus sobre aqueles que não temem a Deus, que não têm compromisso com Deus. Vamos para a conclusão do sétimo versículo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Veja que Deus sempre anunciou os seus mistérios para os seus servos, para os profetas. E isto inclui a igreja.
Todo aquele que nasceu de novo, que passou pelo processo da conversão, tem o Espírito Santo e Deus nos revela. Nós já aprendemos lá no comecinho, quando começamos a estudar os primeiros versículos de Apocalipse, que o livro de Apocalipse não é uma revelação para o mundo, mas é uma revelação para os servos de Deus, para os seus profetas, para a igreja. O mundo não consegue entender o livro de Apocalipse, porque é mistério. E nós, cristãos, nós cremos nesses mistérios pela fé. Nós depositamos a nossa fé na palavra de Deus, nos mistérios de Deus que são revelados para a igreja. Apocalipse, capítulo 10, versículos 8 e 9. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: se a voz vinha do céu, significa, como nós já aprendemos, que agora João está na terra. Nós vimos nos capítulos anteriores que João foi arrebatado em espírito pelo Espírito Santo e estava no céu. Mas agora João está na terra. E de quem era esta voz? Nós já aprendemos que um grupo de teólogos interpreta este anjo, que é o anjo forte, como sendo Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nem todos os teólogos interpretam desta forma. Existe um grupo, é verdade, um grupo menor, que interpreta que este anjo não é Jesus, que é realmente um anjo, uma criatura que recebeu poder de Deus. Nós respeitamos as duas interpretações, porque ambas não ferem a palavra de Deus. Agora, para o grupo que interpreta que este anjo é Jesus, esta voz que João ouve no céu é a voz de Deus Pai. Já para os que interpretam este anjo como sendo um ser criado, não sendo Jesus, porque Jesus é criador. Então, esta voz é a voz de Jesus. Mas para nós que cremos na doutrina da Trindade, e que doutrina é esta? Nós cremos que existe um único Deus, portanto nós somos monoteístas, mas nós já aprendemos que existem três pessoas em Deus, na divindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Sendo assim, não faz diferença para nós se a voz de Jesus, Deus Filho, ou a voz de Deus Pai. O importante é que é Deus falando, isso todos concordam. Vamos para a segunda parte. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Nós já aprendemos a interpretação que o anjo que está com o pé sobre o mar e sobre a terra significa poder de Deus, a justiça de Deus, e que esta justiça atingirá toda a humanidade. Portanto, a interpretação é simbólica. E isto nós aprendemos no versículo 2. O vídeo está disponível aí no playlist. Repito, significa que esta palavra é poderosa, é universal e está trazendo o juízo de Deus. E este juízo é sobre aqueles que não temem a Deus. A igreja não sofrerá este juízo de Deus.
Um outro detalhe importante é que existe um paralelo entre este versículo e o livro do profeta Ezequiel. Vamos ver o texto que está no livro do profeta Ezequiel? Ezequiel capítulo 3, vamos ler os versículos 2 e 3. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E me disse: Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. Percebeu a semelhança entre este texto e o texto que estamos estudando em Apocalipse? Mas tem mais comparação. Vamos ver agora a primeira parte do versículo 9. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. Viu o paralelo com o livro de Ezequiel? Vamos ver novamente, só que agora só o versículo 3 do capítulo 3 do profeta Ezequiel. E me disse: Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. Percebeu? Há um paralelo entre o livro do profeta Ezequiel com o Apocalipse. Já vimos também um paralelo entre o livro do profeta Daniel com o Apocalipse. Agora vamos para a conclusão do versículo 9. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Mas qual a interpretação para este livrinho que João comeu, que na boca era doce como mel, mas no estômago era amargo? Nós vamos aprender quando estudarmos o final do capítulo 10. Sempre na conclusão de um capítulo, eu apresento alguns gráficos mostrando como nós estamos crescendo, evoluindo no estudo do livro de Apocalipse. Observe, este gráfico mostra os 22 capítulos, a quantidade de versículos cada capítulo. Observe que o segundo capítulo é composto de 29 versículos, é o maior capítulo do livro de Apocalipse, e o menor é o 15º capítulo, que tem apenas 8 versículos. E como eu disse, nesta aula nós vamos concluir o estudo do capítulo 10, que é formado de 11 versículos. Observe, esta linha que você está vendo na vertical está dividindo o que nós já estudamos e o que ainda precisamos estudar. Até agora nós já estudamos 175 versículos, o que representa 43% do livro de Apocalipse já estudado. Restam estudar 229 versículos, o que representa 57% do livro para estudarmos. Eu fiz um gráfico em outro formato para ficar bem fácil a visualização do que nós já estudamos. Novamente, 43% está na cor ocre, é o que nós já estudamos. E na cor azul, 57% o que falta estudar. Veja que nós já estamos quase chegando à metade do livro de Apocalipse. Percebeu como está rendendo o nosso estudo? E não se esqueça, todos os versículos estudados até agora estão aí no playlist. Vamos agora para a leitura dos 2 últimos versículos do capítulo 10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu vou deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Como eu sempre digo nas aulas, nós estamos estudando o livro de Apocalipse numa visão escatológica, na visão daquilo que ainda irá acontecer,
futurista. E por quê? Porque nós não encontramos estes relatos na linha do tempo, na linha da história. Portanto, a interpretação possível é a futurista. E dentro da interpretação futurista escatológica, nós temos dois tipos de interpretação: a interpretação simbólica e a interpretação literal. Nós estamos usando as duas para a interpretação destes versículos. Este anjo que João pegou o livrinho, nós também já estudamos, é o anjo forte dos versículos anteriores. Nós já aprendemos que existe um grupo que interpreta este anjo como sendo Jesus, porque nós vimos nos versículos anteriores que este anjo, de fato, tem muitas características de Jesus. Mas existe um grupo que não interpreta como sendo Jesus. Por quê? Porque ensina que anjo é um ser criado, e é verdade, logo não pode ser Jesus. Nós respeitamos as duas interpretações. Claro que nós sabemos que Jesus é criador e não criatura, mas quando nós estudamos angelologia, nós vemos que o termo o anjo do Senhor é uma referência a Jesus, não no sentido de criatura, mas no sentido de criador. Mas respeitamos as duas interpretações, porque ambas não ferem a palavra de Deus. Já o livrinho é aquele livrinho que estava selado com 7 selos. Nós já estudamos a abertura destes 7 selos e agora nós começamos a estudar este livrinho. Vamos em frente. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Nós já vimos um paralelo com o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículo 3. Vamos rever o versículo? E me disse: filho do homem, come e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. Percebeu o paralelo entre o livro de Apocalipse e o livro do profeta Ezequiel? E também já estudamos textos do livro do profeta Daniel. Também existe um paralelo. Isto nós vimos na aula anterior. Se você perdeu a aula anterior, ela está aí no playlist, Apocalipse versículo por versículo. Continuando. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Nós sabemos que o conteúdo deste livrinho é a palavra de Deus. E claro que João comeu esse livrinho no sentido figurado, porque de fato a palavra de Deus, ela é doce como mel. Quando nós temos um encontro com Cristo, quando o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas, esta comunhão inicial, ela é maravilhosa, ela é saborosa como mel, mas na caminhada cristã nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar as provações. Muitas vezes o cristão é perseguido, chega até mesmo ser martirizado. Tudo isso nós encontramos na história, já em Atos dos Apóstolos nós vemos isso, na história da igreja. Daí o amargo. Muitas vezes o ministro do evangelho, o pastor, o pregador, o líder, sente até desejo de renunciar, de parar, em função destas lutas, deste amargo. Mas Deus sempre dá vitória para o verdadeiro cristão. Portanto, nunca podemos retroceder. Jesus nos ensinou sobre isso. Nos evangelhos está registrado que neste mundo Jesus disse que nós teríamos aflições, dificuldades, lutas, perseguições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Tudo é passageiro. É isto que o texto está nos ensinando. Vamos em frente.
Versículo 11: Então me disseram. Quem disse? Há aqueles que dizem que se trata este plural, disseram, da Trindade. Pode ser interpretado desta forma. E o que é a doutrina da Trindade? Nós cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus, na divindade, três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Portanto, um grupo de teólogos interpreta como sendo a Trindade o termo, então me disseram. Outro grupo já interpreta como sendo anjos ou o Pai e os anjos. Enfim, há mais de uma interpretação. Não tem como chegar a um denominador comum, mas todas estas interpretações, elas não ferem a palavra de Deus. Portanto, não podemos desprezar nenhuma. Lógico, repito, desde que a interpretação não fira a palavra de Deus. Vamos em frente. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que isto significa? Que a palavra de Deus precisa ser anunciada para todos os povos, para todas as etnias, para todas as classes sociais, independente da posição que a pessoa ocupa, independente da escolaridade. Todos precisam ouvir a palavra de Deus e ela de fato será anunciada. Portanto, profetizar significa isso, anunciar. E a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus é da igreja. A igreja é a única que recebeu de Deus esta determinação, esta missão. Precisamos ter muito cuidado. A igreja somos nós. Nós não podemos perder o foco. Infelizmente, no nosso país, no Brasil, muitos grupos, denominações perderam o foco. Claro que não podemos generalizar, mas você sabe do que eu estou falando. Muitos mudaram o foco, por exemplo, para a política. Não que seja pecado cristão ser um político, não, mas o papel da igreja é profetizar para os povos, para as nações, para todas as línguas e reis. Profetizar é no sentido de anunciar a palavra de Deus. Na próxima aula nós vamos continuar, nós já vamos para o capítulo número 11 do livro de Apocalipse. Quando nós concluirmos o estudo do capítulo 11, teremos concluído 50% do livro de Apocalipse. Olha como está rendendo o nosso aprendizado. E continue me ajudando, copie o link que está aí na descrição, cole lá nas suas mídias sociais, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também estará cumprindo este versículo 11 do livro de Apocalipse. Estará fazendo parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.